Então, para começar, o artigo vai se dedicar a centrar-se na compreensão do processo de incorporação da escola na construção da modernidade no Brasil, pensando como tal mobilização é capaz de verificar alguns deslocamentos discursivos que passaram o foco do regime de governo para atribuir a noção de homem novo, que vai ser conteúdo central para a modernização do Brasil. Vão ser a partir dessas viradas que se terá o deslocamento metafórico do que o autor vai chamar como troca de espelhos. Esse termo diz respeito às mudanças que vão atingir o velho mundo e que vão movimentar a busca de status do brasileiro em direção a uma nova elite intelectual do imaginário social, que será agora os Estados Unidos. O Estado americano passará a cumprir, portanto, um papel utópico que vai se distanciar da velha Europa, que nesse momento passava por uma situação conflituosa. Então, agora com essa influência, preocupava-se com a compreensão do que iria se precisar extrair da imagem utópica dos Estados Unidos, para aquilo que se entendia como constituição da modernidade e da civilização do Brasil. É dessa forma que vão se perceber as diferenças que se tem entre os dois países. É nesse momento que é percebido que a educação e o regime político que existia até o momento aqui no Brasil se constituiu de uma maneira diferente com o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso porque, com a base da Constituição inglesa, os Estados Unidos teve caminho mais aberto para uma noção literária e filosófica, ao contrário aqui do Brasil, que, se mantendo sob o jugo de Portugal, teve uma relação colonial e que o conhecimento e os direitos civis não se estabeleciam como centrais. É nesse contexto, então, que a relevância da educação vai aparecer. É a partir dessas diferenças que o Brasil vai em busca dessa educação como ferramenta e fonte de instrução e de poder, olhando então para os Estados Unidos, que já estabelecia uma relação com a educação de formação de sujeito, então desse novo homem moderno e com novos ideais. Logo após a independência do Brasil, começaram a circular projetos de organização do Estado. Inicialmente, esses projetos tinham como referência para a construção da identidade e unidade nacionais as utopias políticas e projetos de modernidade franceses. Isso porque as elites brasileiras viam no mundo extracontinental a fonte de uma cultura na qual os brasileiros deveriam se banhar caso quisessem conquistar o status de civilizados. Aos poucos, porém, devido aos inúmeros conflitos e suas mazelas, a Europa vai se afastando da ideia de terra prometida e, dentro do imaginário social, vai se aproximando cada vez mais da representação de velho mundo, envelhecido e decadente, ao passo que os Estados Unidos se consolidam como exemplo de progresso. Dessa comparação, é estabelecida uma diferenciação clara e hierarquizada entre o Brasil da América Latina, visto como o reverso da civilização ocidental, e os Estados Unidos da América anglo-saxônica, tido como anverso da civilização ocidental. O Brasil era atrasado e seu pecado era original. O passado colonial e a falta de uma base filosófica ou educativa sólidas eram vistos como os principais fatores que o afastavam do desenvolvimento, sendo frequentemente comparado de forma negativa aos Estados Unidos, com ênfase nas diferenças em termos de trabalho, organização política e moral.
As chamadas exposições internacionais, que era uma espécie de propaganda que os países faziam de si para o mundo, ressaltavam ainda mais a inferioridade brasileira. Isso porque elas desempenharam um papel decisivo na difusão da ideologia da ciência e do progresso e de quebra na confirmação de teses evolucionistas. Ali, era possível observar de forma ordenada as diferentes fases pelas quais a humanidade havia passado. De forma que, enquanto o Brasil tinha para se promover estandes de produtos naturais, como café, madeiras e minérios, os Estados Unidos, por exemplo, vendia as maravilhas da indústria moderna. Então, era meio que evidente para quem tivesse interesse identificar o ponto de prosperidade ou de decadência em que cada país se encontrava na hierarquia das civilizações. E aí surge a questão central: o que o Brasil precisava adotar dos Estados Unidos para se modernizar? A autora, nesse sentido, traz uma série de exemplos que demonstram a ambição brasileira de construir a sua identidade nacional a partir de uma realidade externa a ela mesma, espelhando-a. A diferença é que agora o que as elites brasileiras viam a partir dos olhos dos outros, apesar de invertido, né, retomando aqui a metáfora do espelho, não era mais deformado, era simplesmente feio mesmo. Dando continuidade à questão do espelhamento no modelo americano, a gente tem o papel da educação. A educação ela foi considerada a chave para alcançar a modernidade no Brasil, muito inspirada no modelo americano. Nos Estados Unidos, a escola já era um ponto central na vida pública, enquanto no Brasil a educação ainda era restrita às elites. O engenheiro brasileiro Paula Souza, que estudou nos Estados Unidos, destacou a importância da escola e do ensino público como fatores cruciais para o desenvolvimento de um povo industrioso e democrático. Paula Souza ficou impressionado com a maneira como a educação era vista nos Estados Unidos, como algo tão essencial quanto o pão e a carne. Ele acreditava que o Brasil precisava seguir o mesmo caminho para construir um país mais moderno e mais desenvolvido. Um dos conceitos centrais desse processo de modernização foi a criação do chamado Homem Novo. Esse conceito surgiu da ideia de que, para o Brasil se modernizar, era necessário formar uma geração de novos cidadãos, industriosos, disciplinados e moralmente alinhados com os princípios da modernidade. Antônio Gramsci, em seus estudos sobre o americanismo, foi um dos primeiros a identificar que o modelo americano não era apenas econômico, mas também cultural. Ele via o americanismo como um processo que criava um novo sujeito, capaz de se adaptar ao capitalismo moderno. O pragmatismo, filosofia muito popular nos Estados Unidos, também influenciou a criação desse novo homem, promovendo a eficiência e a ação como valores centrais. Um dos exemplos práticos dessa influência americana na educação brasileira foi Oscar Thompson, que trouxe o método de ensino analítico dos Estados Unidos para o Brasil. Thompson traduziu a cartilha americana de Arnold Premier e adaptou para o português. Além disso, ele implementou o método analítico como padrão nas escolas de São Paulo, que logo se espalhou para os outros estados. No contexto do Brasil, o método analítico foi aplicado inicialmente no ensino da leitura, por ser considerado uma operação essencialmente analítica, onde o aluno deveria compreender as partes de um todo antes de entender o todo. A partir dessa aplicação, o método foi expandido para outras áreas de ensino, com a ideia de que seria a forma mais eficaz de educar a nova geração e promover o progresso social e intelectual do país. Thompson acreditava que a educação deveria seguir um padrão natural de evolução, o que estava em linha com as teorias científicas da época. Ele viu na educação americana um modelo a ser seguido para transformar o Brasil e educar a nova geração. O que seria então o método analítico? O método analítico seguiu uma lógica de ensino que partia do concreto para o abstrato, ou seja, a ideia era primeiro ensinar conceitos mais gerais e palpáveis para depois aprofundar no que era mais abstrato e complexo. O método se baseava no desenvolvimento natural do espírito humano, onde o aprendizado seria mais eficaz se seguisse o processo de evolução mental e cognitiva do aluno. Com isso, nós podemos concluir, em resumo, que o espelhamento do Brasil nos Estados Unidos foi uma tentativa de modernizar o país, especialmente por meio da educação. O americanismo não foi apenas uma influência para as políticas públicas e para o sistema educacional, mas também ajudou a moldar a maneira com que o Brasil imaginava seu futuro. A educação foi vista como a principal ferramenta para transformar a sociedade e formar o homem novo, o sujeito.
capaz de conduzir o Brasil à modernidade. E essa influência continua a ter papel central e relevante quando pensamos nos desafios educacionais e sociais que o país ainda enfrenta. A primeira questão seria: quais são as implicações da comparação entre o Brasil e os Estados Unidos na construção da identidade nacional brasileira? O grupo acha que a comparação com os Estados Unidos levou à construção de uma identidade nacional brasileira que buscava se afirmar em oposição ao atraso percebido em relação ao modelo americano. Essa relação de espelho gerou um imaginário social que valorizava as características da cultura norte-americana ao mesmo tempo em que desvalorizava aspectos da cultura brasileira. Isso resultou em uma luta interna para definir o que significava ser brasileiro em um contexto de modernização e globalização. De que maneira a educação foi utilizada como uma ferramenta para promover a modernização e a civilização no Brasil? A educação foi vista como um meio essencial para a construção do homem novo, que seria racional, industrioso e adaptado aos novos tempos. O americanismo, associado a uma nova forma de pensar e viver, foi incorporado ao sistema educacional, promovendo valores de progresso, democracia e civilização. A educação, portanto, tornou-se um veículo para disseminar essas ideias e moldar a identidade nacional. Como as ideias de Gramsci sobre americanismo e cultura podem ser aplicadas para entender a educação contemporânea no Brasil? As ideias de Gramsci sobre americanismo e cultura podem ser aplicadas à educação contemporânea ao considerar como as influências externas moldam as práticas educacionais e a formação de identidade. A crítica gramsciana, a adoção à crítica dos modelos estrangeiros pode ser um alerta para a necessidade de contextualizar as práticas educacionais no Brasil, respeitando suas especificidades culturais e sociais, ao mesmo tempo em que se buscava inovação e modernização. Em que medida a adoção de métodos educacionais americanos contribuiu para a formação de um homem novo no Brasil? A adoção de métodos educacionais inspirados nos Estados Unidos foi fundamental para a formação do homem novo, que incorporava características como a racionalidade e a capacidade de adaptação às novas demandas sociais e econômicas. Esses métodos promoviam uma educação voltada para a prática e a ação, alinhando-se com a visão gramsciana de que a educação é um processo de configuração subjetiva e cultural.